Você já pensou em quantas horas por dia uma formiga dorme? Conhece algum prédio histórico que tenha uma equipe de guardas formada apenas por gatos? Ou ainda, sabe o que aquela sequência de números e letras que vem gravada em todo o pneu significa? Não, né? Eu sou o Ivan Lima e a partir de agora vou te apresentar 15 coisas que você ainda não conhece e tudo isso em 10 minutos. Pode conferir no relógio. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal. Você quer ser avisado sempre que a Fatos publicar um novo vídeo e ter acesso aos fatos desconhecidos mais interessantes do nosso planeta? Então, é só clicar no botão inscrever-se, que fica aqui embaixo. E já aproveita também para deixar o seu gostei e ajudar a espalhar o nosso conteúdo. Eu conto com você. Você já se perguntou o que significa aquela sequência de números e letras gravada na lateral de todos os pneus? Bem, caso você seja dono de um carro e precise trocar os seus pneus, eu te recomendo prestar bastante atenção a esse código. Ele pode ser essencial na hora de definir se o pneu que você está de olho é recomendado para o seu veículo e para as atividades que você realiza com ele. Os 3 primeiros números da sequência se referem à largura do pneu em milímetros. Por exemplo, caso o início da sequência do seu pneu seja o número 275, isso significa que a chamada banda de rodagem, parte que entra em contato com o solo, tem 275 milímetros de largura. O próximo número da sequência, que fica depois da barra, indica a relação entre a altura do pneu e a largura. Assim, se seu número for, por exemplo, 30, quer dizer que a altura da roda corresponde a 30% de sua altura. As letras não ficam de fora e também possuem informações que precisam ser consideradas. Por exemplo, caso as letras do seu pneu sejam ZR, isso quer dizer que ele é do tipo esportivo, representado pela letra Z, e tem a estrutura radial representada pela letra R. Inclusive, a maioria dos modelos mais recentes contam com essa classificação. Já os próximos 2 números da sequência representam o diâmetro interior do seu pneu. Essa informação serve para te ajudar a descobrir se o pneu vai encaixar na roda do veículo. Você se lembra do nome do personagem que criou o bordão? Acho que eu vi um gatinho. Bem, se a sua resposta foi piu-piu, eu sinto te informar que ela está errada. Na verdade, o nome do passarinho fofo, que é perseguido incansavelmente pelo gato Frajola, é Orson. E se essa informação não for o suficiente, fique sabendo também que ele é um pássaro macho e que na sua primeira versão ele teria uma coloração rosa e não amarela, por causa da falta de penas. Eu sei que essas informações podem parecer estranhas, mas todas elas foram confirmadas pelo próprio criador do personagem, o desenhista americano Bob Clampett. As confirmações vieram depois de vários anos de especulação, com direito aos fãs enviando essas dúvidas para Bob repetidas vezes, durante um bom tempo. Você dorme quantas horas por dia? Bem, eu espero que o seu sono esteja durando no mínimo mais do que o das formigas operárias, que pertencem à espécie de formigas de fogo. Esses animais dormem por menos de 5 horas todos os dias. Além disso, o sono dos bichinhos é dividido por turnos. Isso acontece porque pelo menos 80% do contingente operário do formigueiro precisa estar acordado e com a mão na massa. De acordo com pesquisadores, as formigas operárias dessa espécie tiram cerca de 250 cochilos por dia, cada um deles com a duração média de 1 minuto. Assim, esses animais têm uma média de 4,8 horas de sono diárias. Enquanto isso, as rainhas, que são obviamente privilegiadas dentro do formigueiro, tiram apenas 90 cochilos por dia. Entretanto, cada um deles com a duração de 6 minutos, ou seja, mesmo dormindo menos vezes, as rainhas dormem por mais tempo,
cerca de 9 horas por dia. Agora eu quero saber o seguinte: o seu sono é mais parecido com o das formigas operárias ou das rainhas? Me responde aqui embaixo. O tabuleiro Ouija faz parte da cultura popular mundial, conhecido por possibilitar um possível diálogo com pessoas que já partiram deste mundo. O objeto já foi retratado em diversas produções, como músicas, filmes e séries. Um fato interessante sobre o tabuleiro é que a versão que todo mundo conhece foi criada apenas em 1890, mesmo que essa ferramenta já fosse conhecida e usada há um bom tempo. O criador do modelo foi o empresário Elijah Bond, que decidiu vender, junto do tabuleiro, uma espécie de prancheta que identificaria mais facilmente as letras indicadas pelos espíritos. Como eu disse antes, a ideia de tabuleiros com os quais você pode conversar com os mortos já era antiga, porém ganhou uma grande popularidade durante a Primeira Guerra Mundial. Você consegue adivinhar qual grupo foi o responsável por dar fama ao objeto? Bem, de acordo com especialistas, os fiéis católicos, com receio do que poderia surgir no futuro e buscando a ajuda de seus entes queridos já falecidos, inclusive durante a própria guerra, usavam o tabuleiro Ouija atrás de possíveis conselhos. A prática se tornou tão popular que as autoridades da Igreja Católica tiveram de intervir. Desde então, o objeto carrega a fama de ser uma espécie de porta para a entrada de espíritos malignos na vida de pessoas desavisadas. Aliás, qual pergunta você faria caso tivesse a chance de usar um tabuleiro Ouija? Claro que sem a influência de uma entidade malévola. Bom, a força de invenção de Elijah Bond é tão grande que algumas projeções indicam que existem pelo menos 25 milhões de unidades do tabuleiro espalhados por todo o planeta. O sucesso foi o suficiente para garantir uma legião de fãs devotos, que inclusive foram capazes de alterar a lápide do túmulo do empresário criador do tabuleiro. Em 2007, a sepultura de Elijah recebeu uma nova lápide. Na frente estão informações comuns, como nome e data de nascimento. Já a parte de trás conta com uma representação do famoso tabuleiro como forma de homenagem. O Museu Hermitage de São Petersburgo, localizado na Rússia, apresenta por dentro e por fora grandiosas produções artísticas de diversas nações durante os séculos. A estrutura do museu é formada por 10 prédios e o seu acervo conta com mais de 3 milhões de peças. Dentre elas, se destacam obras de Picasso, Caravaggio, Leonardo da Vinci, artistas que figuram entre os maiores de todos os tempos. Entretanto, não foi toda essa pompa que garantiu a presença do museu nesse vídeo. Na verdade, o Hermitage garantiu seu lugar por aqui por contar com uma equipe de segurança formada por gatos. Esses animais estão por lá desde o século XVIII, quando a imperatriz Elizaveta Petrovna ordenou que os melhores gatos do país fossem levados ao local para caçar os ratos que eram encontrados por lá. Tempos depois, Catarina a Grande, uma das governantes mais célebres da Rússia, determinou que os gatos se tornassem guardiões das galerias de arte do Hermitage, ganhando status de guarda real. Essa decisão se mantém até os dias de hoje, e os bichanos continuam por lá, mantendo os roedores bem longe das obras de arte. A importância deles é tanta que esses animais fazem parte de um grupo seleto que reúne os funcionários mais respeitáveis do Museu de Hermitage, inclusive com direito a retrato em que eles foram pintados com todo um ar de realeza. Saindo da Rússia, nós vamos direto para o interior da França, onde fica a famosa cratera de Lochnagar. Atualmente, o espaço é um ponto turístico que atrai visitantes de todo o planeta. Entretanto, o local tem em sua origem uma história bem conturbada. Em 1º de julho de 1916, soldados do exército inglês
instalaram cerca de 25 toneladas de explosivos no local, com o objetivo de dar fim às trincheiras alemãs que estavam por lá. A detonação de todos esses explosivos teve força suficiente para criar um buraco com cerca de 30 metros de profundidade e 100 metros de diâmetro. Segundo informações da época, a explosão chegou a ser ouvida na cidade de Paris, capital da França. Inclusive, o ponto turístico é dono do título de maior cratera formada devido a operações militares. Você já conhecia alguns desses fatos? Ficou surpreso em descobrir alguma dessas curiosidades? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!